Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Segundo Crônicas, capítulo 19. Crítica profética. Josafá, rei de Judá, voltou são e salvo para o palácio em Jerusalém. Lá se apresentou a ele o vidente Jeú, filho de Anani, e disse ao rei Josafá: Então, tinhas que ajudar a um ímpio? Ou amas os que odeiam o Senhor? Por isso a ira de Deus pesa sobre ti. Entretanto, em tuas ações se encontram algumas que são boas, pois eliminaste do país os troncos idolátricos e te empenhaste de coração em buscar a Deus. Reforma da organização judiciária. Josafá residia em Jerusalém. Ia e vinha visitando o povo, desde Bersabé até a montanha de Efraim, reconduzindo ao Senhor, o Deus de seus pais. Nomeou juízes em todas as cidades do interior de Judá, em cada uma das cidades fortificadas. E disse aos juízes: Atendei bem ao que estais fazendo. Quando julgais, não estais representando homens, mas o Senhor, e Ele está convosco quando dais a sentença. Pois bem, que o temor de Deus vos domine. Sede muito cuidadosos em vosso trabalho, pois o Senhor nosso Deus não quer saber de injustiça, não faz acepção de pessoas e não recebe suborno. Também em Jerusalém, Josafá nomeou levitas e sacerdotes e chefes das famílias de Israel para serem juízes nos assuntos religiosos e para julgar as causas dos habitantes de Jerusalém. Deu-lhes as seguintes instruções: procedei com temor de Deus, com fidelidade e integridade de coração. Quando chegar até vós alguma causa de vossos irmãos, moradores em suas respectivas cidades, em relação a assassinatos, leis, mandamentos, prescrições ou decisões judiciais, então deveis adverti-los para não pecarem, e assim não atraírem a ira do Senhor contra vós e vossos irmãos. Procedendo assim, não pecareis. O sacerdote Amarias será vosso presidente em se tratando de assuntos religiosos. E Zabadias, filho de Ismael, príncipe na casa de Judá, presidirá quando se tratar dos interesses do rei. Tereis os levitas à disposição como oficiais. E agora, firmeza, mãos à obra. O Senhor estará com quem for bom. Segundo Crônicas, capítulo 20. Vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois chegaram os moabitas e os amonitas, acompanhados de alguns meunitas, para fazer guerra contra Josafá. Josafá recebeu essa informação: uma tropa imensa de amonitas vem chegando do outro lado do Mar Morto, da direção de Edom, e já estão em Hazazon-Tamar, ou seja, em Engade. Josafá ficou com medo e começou a invocar o Senhor. Decretou também um jejum para todo Judá, e Judá se reuniu para implorar o auxílio do Senhor. Também das cidades do interior de Judá, o povo acorreu para implorar o Senhor. Josafá pôs-se de pé diante da Assembleia de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, defronte do pátio novo, e falou: Senhor, Deus de nossos pais, Tu és Deus no céu e governa todos os reinos dos povos. A Ti pertencem a força e o poder,
e ninguém te pode resistir. Acaso não foste tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra diante de Israel teu povo, para dá-la para sempre aos descendentes de Abraão teu amigo? Nesta terra se estabeleceram e nela construíram para ti um santuário em honra do teu nome, dizendo: se vier sobre nós uma desgraça, guerra, inundação, peste ou fome, e se nos colocarmos diante desta casa e diante de ti, pois esta casa leva teu nome, e chamarmos a ti por socorro do meio da nossa miséria, então tu escutarás e salvarás. Pois bem, agora estão aí os amonitas e os moabitas e os habitantes das montanhas de Seir. Não permitiste que Israel entrasse em seu território quando subia do Egito, tendo de recuar sem poder exterminá-los. Eis que agora nos dão a paga, querendo nos expulsar da propriedade que nos deste. Não os queres julgar, Deus nosso? Nós não temos força para enfrentar essa multidão de amonitas que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, e assim nossos olhos se voltam para ti. E todo Judá se mantinha de pé diante do Senhor, inclusive as mulheres, crianças e anciãos. Então, no meio da assembleia, o Espírito do Senhor desceu sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Ele exclamou: atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Assim vos fala o Senhor: não deveis temer nem tremer à vista dessa multidão enorme, pois a luta não é vossa, e sim de Deus. Amanhã deveis sair para os atacar. Eles vão subir pela encosta de Cis, e topareis com eles na extremidade superior do vale, à entrada do deserto de Jeruel. Não sois vós que vais fazer este combate. Tomai posição, ficai parados, observando como o Senhor vos salvará, Judá e Jerusalém. Não deveis temer nem tremer. Saí-lhes amanhã ao encontro, e o Senhor estará convosco. Josafá inclinou-se até o rosto tocar no chão, e todos os habitantes de Judá e de Jerusalém se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas caatitas e coreitas se levantaram e com voz forte e sonora cantaram hinos ao Senhor, Deus de Israel. Na manhã seguinte, bem cedo, saíram ao deserto de Técoa. À saída, Josafá tomou a palavra e disse: escutai-me, gente de Judá e de Jerusalém. Firmai-vos no Senhor vosso Deus, e assim vos mantereis firmes. Firmai-vos nos profetas, e tudo sairá bem para vós. Depois combinou com o povo que os cantores sacros se apresentariam em paramentos sagrados para entoar hinos, e ao marchar à frente dos soldados armados cantariam: louvai o Senhor, pois eterno é seu amor. Logo que ressoaram os cantos de alegria, o Senhor fez os amonitas, os moabitas e os moradores de Seir, que marchavam contra Judá, cair numa emboscada, de modo que começaram a tombar. Então os amonitas e os moabitas atacaram os habitantes de Seir para os aniquilar e exterminar. E depois de liquidar os habitantes de Seir, empenharam-se em destruir-se uns aos outros. Quando os de Judá subiram ao ponto elevado, de onde se enxergava o deserto, olharam para a multidão. Só viram cadáveres deitados pelo chão, sem que houvesse um sobrevivente. Josafá com o povo foi recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de gado, objetos de uso, roupas e preciosidades. Agarraram mais do que podiam carregar.
A presa de guerra era tanta que ficaram juntando durante 3 dias. No 4º dia, reuniram-se no Vale da Bênção, onde bendisseram ao Senhor. Por isso, o lugar é chamado Vale da Bênção até hoje. Em seguida, toda a gente de Judá e Jerusalém voltou com Josafá à frente. Regressaram para Jerusalém com grande alegria, por causa do Senhor, que lhes dera vitória sobre os inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de harpas, cítaras e trombetas, e chegaram à casa do Senhor. O terror do Senhor se apossou dos reinos da região, ao ouvirem como o Senhor havia combatido contra os inimigos de Israel. Depois, o reinado de Josafá conheceu tranquilidade, pois Deus lhe dera sossego por todos os lados. Fim de Josafá, a frota naufragada. Assim foi o reinado de Josafá sobre Judá. Tinha 35 anos quando iniciou o reinado. Ele reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe se chamava Azuba, filha de Selaque. Ele seguiu o caminho de seu pai Asa e dele não se afastou, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não foram abolidos, nem o povo aderiu de todo o coração ao Deus de seus pais. As demais atividades de Josafá, das primeiras até as últimas, estão escritas nas crônicas de Jeú, filho de Anani, e foram incluídas no livro dos reis de Israel. No fim, Josafá, rei de Judá, aliou-se a Ocosias, rei de Israel, que procedia de maneira pecaminosa. Josafá aliou-se a ele com o fim de fabricar navios que iriam a Tarsis. Os navios foram feitos em Azion-Gaber. Então Eliezer, filho de Dodias, natural de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: já que te aliaste a Ocosias, Deus vai arrebentar a tua obra. De fato, os navios naufragaram sem conseguir chegar a Tarsis. Jó, capítulo 29. Monólogo final de Jó. As alegrias de outrora. Retomando seu discurso, Jó continuou a falar, dizendo: quem me dera ser como nos tempos de outrora, como nos dias em que Deus me protegia, quando sua lâmpada brilhava sobre minha cabeça e à sua luz eu andava até na escuridão. Tal era eu nos dias de minha adolescência, quando Deus era familiar à minha tenda, quando o poderoso ainda estava comigo e ao meu redor estavam meus filhos, quando banhava meus pés com leite e a rocha derramava para mim rios de azeite, quando me dirigia à porta da cidade e na praça ocupava o meu assento, os jovens ao ver-me retiravam-se e os anciãos se levantavam e ficavam de pé. Os chefes interrompiam suas conversas e punham o dedo sobre a boca. A voz do chefe se calava e sua língua se colava ao céu da boca. Quem me ouvia me felicitava e quem me via dava bom testemunho de mim, porque eu socorri ao pobre que clamava e ao órfão que não tinha quem o ajudasse. A bênção do moribundo vinha sobre mim e eu alegrava o coração da viúva. Eu me cobria da justiça e ela me revestia. Meu direito era meu manto e diadema. Eu era os olhos do cego e os pés do coxo. Era o pai dos pobres e, com cuidado, examinava a causa do desconhecido. Eu quebrava o queixo do iníquo e dos seus dentes arrancava a presa. E dizia: no meu pequeno ninho morrerei, e como a palmeira multiplicarei meus dias. Minha raiz estendeu-se até as águas, e o orvalho permanece nos meus ramos. Minha glória sempre se renovará,
e meu arco será restaurado em minha mão. Os que me ouviam sentiam-se lisonjeados e calavam-se, atentos ao meu conselho. Não ousavam acrescentar coisa alguma às minhas palavras, e sobre eles, gota a gota, caía o meu discurso. Esperavam-me como se espera a chuva, e abriam a boca como para a chuva tardia. Quando eu sorria para eles, quase não acreditavam, e a luz do meu rosto não caía por terra. Quando queria visitá-los, sentava-me por primeiro, acampando como rei, com o exército ao meu redor. Eu era o consolador dos aflitos. Atos 13, de 1 a 25. Expansão entre os gentios. Concílio de Jerusalém. Primeira viagem missionária de Saulo com Barnabé. Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com o tetrarca Herodes, e Saulo. Certo dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual eu os chamei. Jejuaram então e oraram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. O anúncio em Chipre. Elimas. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram até a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João Marcos como ajudante. Atravessaram toda a ilha até Pafos, um judeu de nome Bar-Jesus. Ele se encontrava na casa do procônsul Sérgio Paulo, um homem de bem. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, porque desejava escutar a palavra de Deus. Elimas, porém, o mago, assim se traduz seu nome, opôs-se a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Saulo, então, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas e disse: Filho do diabo, cheio de falsidade e de malícia, inimigo de toda justiça, não queres parar de entortar os caminhos do Senhor, que são retos? Eis que a mão do Senhor agora cai sobre ti. Vais ficar cego e por um tempo não verás a luz do sol. No mesmo instante, envolveram-no escuridão e trevas, e ele começou a andar às cegas, procurando alguém que lhe desse a mão. Ao ver o que acontecera, o procônsul abraçou a fé, pois ficara impressionado com o ensinamento a respeito do Senhor. Em Antioquia da Pisídia. Em Pafos, Paulo e seus companheiros embarcaram. Chegaram então a Perge da Panfilha. João Marcos deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma coisa de exortação para o povo, falai. Paulo levantou-se, pediu silêncio com a mão e disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e fez deles um grande povo, quando moravam como migrantes no Egito, e de lá os fez sair com braço poderoso. Durante mais ou menos 40 anos, amparou-os no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã
e repartiu a terra deles para Israel. Esse período durou 450 anos, aproximadamente. Deu-lhes juízes até o tempo do profeta Samuel. Foi então que eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Depois de o destituir, Deus suscitou Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai realizar tudo o que desejo. Da descendência de Davi, conforme havia prometido, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Em preparação de sua chegada, João proclamou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim, vem aquele ao qual não sou digno de tirar as sandálias dos pés.